Vamos falar de boas notícias, vamos trazer informações aqui a respeito da redução do número de casos de Covid-19 e de síndromes respiratórias agudas graves que terminaram em internações. Eu tenho aqui informações e gráficos que mostram para você a situação na cidade de Teresina. Esse primeiro gráfico aponta que no mês de abril de 2020, estava naquele comecinho de pandemia pelo mundo, quando a Teresina registrava aqui os casos confirmados de Covid-19, os primeiros. E o gráfico aqui em amarelo, não sei se dá para ver muito bem, mas aqui, ó, apontam para o pico que aconteceu em junho de 2021 e agora, em 2022, na semana epidemiológica, nós estamos ali perto do zero, perto de zero. E as internações que foram registradas nesse ano também apontam para um crescimento naquilo que foi a semana de número 6, epidemiológica número 6 desse ano, e agora uma tendência absoluta de queda nas internações, também chegando a zero a internação em breve na cidade de Teresina. É isso que nós queremos ver na saúde da nossa cidade, a quantidade de pessoas internadas por causa desses problemas respiratórios, por causa de Covid, chegando a zero. Eu estou aqui com o médico Marcelo Adriano, que vai conversar conosco aqui no Jornal do Piauí. Doutor Marcelo, muito obrigado por aceitar o nosso convite. O senhor que faz parte do COI municipal, tem acompanhado a evolução desses casos. Esse é o cenário imaginado desde que se começou esse trabalho, esse controle da pandemia, ou pelo menos desde que a gente olhou para aquele pico que se formou em 2021. Boa tarde para o senhor. Boa tarde a todos. Esse é um cenário que é semelhante ao que foi verificado em outros países, em outros locais que sofreram a ação da variante Omicron, né? Uma elevação rápida e acentuada, explosiva do número de casos, seguidos por uma queda também igualmente rápida e acentuada. O que nos desenha um cenário, por enquanto, diante do alto nível já de cobertura vacinal e dos últimos indicadores epidemiológicos, de um cenário favorável à flexibilização das medidas de contenção anteriormente implementadas. Na prática, o que a gente deve observar a partir de agora, olhando para esses dados, é não só a liberação de máscaras em ambientes abertos, mas em todos os ambientes, por exemplo? Se o cenário assim se mantiver, que é o que está se desenhando, está programado para daqui a 2 semanas essa liberação também acontecer, ressalvadas algumas as exceções que estão contidas no decreto. Doutor Marcelo, o que a gente está vendo agora é irreversível? O que eu quero dizer? Independente do comportamento da população, a gente vai ver essa queda no número de casos como uma própria característica do vírus e da doença? Hoje a gente tem um cenário em que grande parte da população está com imunidade, se não duradoura, se não definitiva, pelo menos temporária contra o vírus, né? Seja advinda da vacina, seja advinda da própria infecção natural, agora pela variante Omicron. Então, a não ser que aconteçam mudanças bastante importantes, como, por exemplo, o surgimento de novas variantes resistentes às vacinas, mais agressivas, a tendência é esse cenário se manter sim. Muita gente fala que essas doenças, a Covid-19, vai se transformar, vai ter um ciclo parecido com o da gripe e gravidade também parecida com o da gripe. Existem casos de gripes mais graves que levam as pessoas ao hospital, mas no geral ela passa sem maiores problemas. Isso é uma verdade? É uma possibilidade, sim, dela se incorporar, digamos assim, ao nosso calendário de viroses que a gente tem em Teresina. A gente pode citar o calendário da dengue, da influenza, o calendário da virose da mosca. É possível que, doravante, o SARS-CoV-2 também tenha a sua sazonalidade. Mas, como é um vírus novo, ainda é precoce para afirmar isso de forma taxativa. O que é importante também a gente deixar claro é que esse monitoramento, essa flexibilização está sendo de forma gradual e monitorada em cada etapa. Como, inclusive, a Fiocruz Nacional emitiu uma nota técnica na última sexta-feira, endossando o início dessas medidas de flexibilização, desde que realizadas sob orientação dos comitês técnicos científicos locais, desde que realizada de forma gradual, desde que realizada baseada no cenário epidemiológico vivido localmente e sob monitoramento constante. Então, essa flexibilização que se baseou, na realidade, numa diretriz do CDC, que é o Centro de Controle de Doenças dos Estados Unidos, encontrou eco, inclusive, já nessa nota técnica da Fiocruz da última sexta-feira. Teresina, tem alguma característica peculiar em relação a outras cidades com características semelhantes? Quero dizer, aqui se registrou uma queda maior no número de casos e há uma explicação? Vacinação, por exemplo? Sim, a vacinação teve um papel fundamental.
E o Piauí é bem heterogêneo, né? Assim como o Brasil, em todas as regiões. Então, o ideal é que cada setor, que cada município tenha os seus dados em mão de cobertura vacinal. E Teresina tem um indicador que é fantástico, que é o monitoramento do número de atendimentos por síndrome gripal. O número de atendimentos por síndrome gripal é o indicador mais precoce e sensível de mudança de padrão. É muito mais precoce do que a confirmação de casos, por exemplo, que pode demorar por conta do tempo de sair o resultado do exame e o tempo para aquele resultado positivo ser alimentado no sistema de informação do Ministério da Saúde. A internação também já é mais tardia, porque tem aquele período para o agravamento. Então, como Teresina tem esse sensor, a gente tem bastante segurança em estar monitorando e avançando progressivamente nas medidas. O que o senhor chama de sensor é o atendimento nas unidades de saúde, por exemplo? Isso. De pessoas que chegaram com sintomas gripais. Exatamente. Então, diariamente isso é registrado e a cada semana é consolidado o padrão de variação desse número de atendimentos, independente se de fato se confirmou Covid ou outra virose ou outra condição clínica. Quando a gente olha para o cenário de síndrome gripal geral, né, envolvendo Covid-19 e outras doenças, já se tem um patamar semelhante ao que se tinha lá no começo de 2020, por exemplo? Esse foi o dado que nos chamou bastante atenção, né? Então, nessa última semana que se encerrou sábado, Teresina registrou o menor número de casos confirmados durante toda a pandemia, desde o seu início do monitoramento em abril de 2020. Foram apenas 31 casos. E nós procuramos nos assegurar de que esse número baixo não tenha sido por falta de testagem. Nessa mesma semana foram testadas 400 amostras de 400 pessoas e destas apenas 31 tiveram resultado positivo. Ou seja, a testagem estava num padrão aceitável. Isso, e o dado é fidedigno em relação ao padrão de testagem. O momento também, é interessante a gente reforçar isso, que por vezes a gente escuta que é muito cedo porque o período do carnaval acabou de acontecer. Será que está cedo para implementar essas medidas? Deveria se esperar 14, 28 dias. Isso não é verdade. A variante Omicron tem um período de incubação de aproximadamente 3 dias. O que é o período de incubação? É o intervalo entre eu ter contato com o vírus e ter o primeiro sintoma. E tem um intervalo de série também de aproximadamente 3 dias. E o que é o intervalo de série? É o período entre você desenvolver sintomas e aquela pessoa que você infectou desenvolveu os primeiros sintomas. Então, do carnaval para cá, a Teresina já vivenciou praticamente 5 ciclos de transmissão, 5 gerações de infectados dentro da variante Omicron. Então, nossos dados de atendimentos por síndrome gripal, de casos e até de internações já estão refletindo o período do carnaval. As críticas se baseiam muito nos parâmetros do vírus original ancestral de Wuhan de 2019, em que o período de incubação máximo era de 14 dias. Você deve lembrar que Sim. O isolamento antes era de 14 dias. Então, para a variante Omicron, esse número é bem menor do período de incubação. Portanto, já hoje, já no último sábado, quando se fechou o ciclo da semana, nós já estávamos embasados, sim, na transmissibilidade ocorrida no período do carnaval. O que nós estamos vendo é o fim da pandemia? É o desenho do fim? Está chegando ao final esse problema no Brasil, no mundo? Eu seria muito pretensioso em dizê-lo, né? É uma torcida, e até porque a gente é ser humano também, é muito mais torcedor nesse momento do que técnico. Nós torcemos que sim. A Organização Mundial de Saúde já reuniu um grupo técnico para discutir essa questão da pandemia ser, digamos assim, recategorizada como endemia, mas não chegou à conclusão ainda, justamente como... Qual a diferença de pandemia para endemia? A pandemia é uma epidemia, ou seja, uma explosão do número de casos acontecendo em vários continentes. E a endemia, os números de casos ficam relativamente estáveis na determinada localidade. Então, como a gente está verificando aumento de casos em alguns países, na China e na Europa, creio que a Organização Mundial de Saúde vai ser mais cautelosa em fazer essa recategorização. Na China já há isolamento de novo. Exatamente. O Brasil corre o risco de voltar a esse cenário? É pouco provável. A China tem características até políticas, socioeconômicas bastante diferentes do Brasil, né? As experiências de lockdown, embora tenham sido necessárias em determinados momentos, foram bastante desastrosas, tanto do ponto de vista econômico, social, psíquico, em relação às pessoas. E a própria Organização Mundial de Saúde já coloca que lockdown é a última medida a ser implementada quando estiverem esgotadas todas as outras possibilidades e por um período curto e circunscrito de tempo. Então, creio que qualquer alteração de cenário hoje, já no cenário de ampla cobertura vacinal, de tratamentos disponíveis, está faltando a Anvisa referendar para as fases agudas da doença, a realidade de se fazer lockdown num país democrático e livre como é o Brasil, e sofrido, pobre, sem reserva econômica como é o nosso país, está bastante distante.
mas se coloca também num cenário de catástrofe. Quero agradecer. Muito obrigado, doutor Marcelo, pela participação aqui no Jornal do Piauí de hoje. Eu que agradeço. Uma boa tarde. Uma ótima tarde para o senhor.